Esse vídeo é um vídeo muito interessante em relação às transições que são feitas nele. Então eu fiz uma análise aqui frame a frame e é bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, esse aqui é uma transição não é normal, né? Um efeito de transição, nada de muita novidade. Aqui uma aceleração, aí sempre aproveitando a questão de movimento, né? Aqui ele começa com a câmera na roda, vai acima, né? Volta ao chão e aí usa o chão como transição para outro movimento antes de entrar com a cena estática, né? Aqui no caso tem um zoomzinho, né? Uns multi-transition, né? Aqui, vamos ver, é um corte normal, corte seco, aí a câmera movimenta para baixo e aí em dado momento ele levanta o tecido, fica branco e aí ele volta com o movimento para cima de outro ângulo, vem abaixo e aproveita aqui o movimento para outra cena de movimento e outra continuidade de movimento aqui. Então vamos ver aqui como é que ficou esse trecho. Ele começa aqui, muito rápido, né? Aqui ele passa de um ambiente para o outro, entrando numa outra cena e fica bem legal. Quer dizer, ele sai, aproveita que tem uma parede e depois ele puxa da pilastra. Naturalmente ele já pega a câmera e faz um movimento já pensado para encaixar as cenas. Aqui, mesma coisa, saída para a parede, saída rápida, né? Até a câmera vira um pouco e ele já entra em outra cena. Aqui ele sai por uma parte meio escura e ele entra aqui com outra parte escura da parede, uma outra, aliás, prateleiras, né? E não sei se é da mesma cena, provavelmente é. E ali não tem máscara. E entra no cômodo. Então, quer dizer, muito legal, né? Fica uma coisa dinâmica, né? Desde aquele trecho. Muito interessante. Aí ele entra aqui e aí é interessante ver que ele aproveita aqui, ó, o movimento de câmera está se movimentando para a esquerda, né? E aí essa cena aqui aproveita o movimento de câmera no mesmo sentido, digamos assim. E aqui ele segue na sequência em corte seco, sempre o mesmo sentido até essa cena aqui. E isso dá um dinamismo muito bom, quer dizer, movimentos semelhantes, até que fica estático nessa. Aí ele vem com alguns cortes secos, aqui, aqui dentro do carro, aí muda para cá. Aí é interessante, vamos ver como é que ele fez isso. Então ele vem aqui, a gente vai frame a frame. É legal pegar vídeo de referência, botar no editor e ir puxando frame a frame. Vê que aqui tem um zoom, né, na cena. A cena perde até um pouco de nitidez. Então ele deu um zoom aqui. Vamos ver aqui. Ele aproveita aqui. Então aqui ele vem, aproveita a janela do carro quando passa para
para uma outra parte aqui. Ele não chega a fazer máscara. É um corte seco, só que é um corte seco com bastante movimento. E um efeito sonoro. FX. Então aqui ele faz um movimento para cima e aproveita o movimento da imagem subsequente no mesmo sentido. Continua um movimento de cima para baixo, até que para. Um efeito de zoom, movimento para movimento. Aqui vamos dizer, começa um movimento parecido lá com o início do rosto do rapaz, né? Aquele movimento estabilizador, lateral, e as estrelas no mesmo sentido. Depois o teto também girando no sentido horário, no mesmo sentido. Aí essa cena do soldado, mesmo sentido, né? Aí acelera a câmera e aqui no caso, você vê que tem um corte seco aqui, ó. Quer dizer, uma transição, né, linear de um para o outro, bem rápida. Aqui vamos ver. Não é a mesma cena, aqui corta. Mas outra cena, sempre um movimento até que ele dá o slow. Aí dá outra cena em slow, mesmo sentido. Aí ele acelera e acelera nas cenas subsequentes. Aqui ele faz uma transição da parede escura, bem escura, ele escurece para a câmera. Algo simples de fazer que dá um efeito muito legal, né? Aqui botou uma máscara, né? Para como se fosse uma porta, né? Acho que é uma porta, e entrou em outro quarto, em outro quadro, né? Aqui também mesma coisa, movimento sequencial. Aí aqui ele sai, né, da janela, vai para a cena normal, acelerado, né, faz uma espécie de hiper time lapse, né, sempre aproveitando o movimento, né, sequência de movimentos. Aqui a parte escura, né, da porta que abre para outra cena. A cena anterior sempre e a posterior são sempre, o final da cena anterior e a posterior são sempre pensadas, né? A grande maioria ele faz um movimento da direita para a esquerda, né? Aqui a cena para a estrada, vai para outra pista, mesmo sentido. O que é interessante é que ele transita de uma cena para outra e aproveita a questão do horizonte, né? E até da exposição da cena, né? Aqui, ó, uma transição de zoom para outra cena diferente, mas vamos dizer assim, o mesmo horizonte, céu, e aí dá uma impressão bacana. Aqui também uma cena de estrada, mas continuando com o horizonte na mesma linha, aproximadamente, né? Sempre uma cena de zoom. Depois desse zoom ele sai para essa cena, sempre um movimento. Aqui mais uma vez um movimento da direita para a esquerda, né? Onde ele pega um movimento. Isso aqui fica muito interessante, né? Quando uma pessoa com a câmera, outra, e é como se fosse um movimento só, né? A menina com o celular entra no braço do rapaz com a câmera apontada. Quando ele está mais ou menos na posição da menina, é que é feito o corte, né? Aqui um corte seco, normal, também aqui nessa sequência mais natural, né? Sem grandes efeitos.
Mas sempre aqui, por exemplo, ele está subindo a câmera e aqui subindo também. Então sempre se preocupando com esse tipo de transição. Aqui a criança com a cena, e aí ele já está batendo a mão para outra pessoa. Sequência de movimentos, né? Há uma mão estendida também que ele aproveita, né? Que são cenas de mãos. Tudo com sentido, né? E grandes sacadas. Aqui cena de zoom, que entra outro zoom, e aí vem uma cena lateral. E aí puxando, ó, a maior parte delas da direita para a esquerda. Aqui ele sai, entra na cena da cidade, mais uma vez ele dá um zoom e aí anda. Quando ele entra na pilastra, aí aqui sim uma máscara, onde ele passa para a rua. Aqui ele está dentro do carro, então ele faz o mesmo movimento lá do início para poder passar para dentro de um ambiente. Aí ele sai do ambiente e aproveita o movimento para frente, a roda, o tear, né? O movimento do tear é o mesmo sentido do movimento da roda. Isso dá uma dinâmica excelente. Aqui também é interessante que não tem, ele vem movimentando a câmera para trás da pessoa e aí no mesmo sentido ele abre. Não, aqui ele trocou sentido, mas é a única cena, acho que ele trocou. Então aqui é uma cena já fechado na roupa e aqui uma roupa mais abrindo para outra. Vamos ver aqui como é que ficou, mas é bem rápida, né? Interessante isso. Ele usa muito isso também, de saiu de trás de uma pessoa e entrou já atrás de outra, que abre para uma cena. Só que essa aqui, uma estava parada e a outra passando, mas algumas ele usa isso passando. Por exemplo, essa aqui, se eu não me engano, vem a pessoa que passa e aí aqui, ó, já é outra pessoa acompanhando o movimento, né, para a pessoa que está sentada. E aí ele acelera o movimento, faz um movimento de câmera, mas joga o efeito de transição. Aqui eu acho que é a mesma cena. Não dá para perceber não, é outra, mas ele aproveita. Isso aqui provavelmente já é a movimentação que ele faz na câmera no final da cena e no início da outra de entrada. E aí ele vem pro escuro. Aqui é interessante que ele tá com a cena aqui, onde aqui no meio tá preto ali entre os sacos, né? E aí ele entra com a cena da moto, onde tem um sombreamento mais ou menos na mesma altura. E aí isso dá um efeito bacana, né? A tua vista aceita aquilo ali, né? Porque tem um movimento que vai de cima para baixo e a mesma coisa na câmera e girando. Muito legal. Aí vem para o chão e aí aproveita o chão já em uma outra posição com as motos. Aqui um corte seco, normal. Mesmo sentido de movimento, né? E aqui ele vem para o céu e aí caindo do céu a imagem, uma transição simples, mas de céu para céu, apesar da parte lateral ali. Mas aqui é bem rápida essa cena, né? E tem um efeito sonoro aqui, um VFX. Aqui outro movimento comum no Hyper Time Lapse. E aí ele aproveita o movimento do giro para outra coisa circular, onde ele vai dando zoom, vai girando e aí aproveita o teto para fazer uma cena de giro que entra num giro de uma cena de drone, né? Que dá zoom. É um zoom meio elástico que puxa a outra cena. Isso é bem interessante. Aqui, ó, mesma coisa que foi usada lá atrás, a linha do horizonte clara para outra cena com linha de horizonte, a mesma divisão. E aí com isso fica suave, né? E são
Cenas rápidas, ele desce, né? Corre por entre a mureta que revela o fundo, vem para outra mureta com o mesmo sentido, né? E aqui faz uma máscara que revela outra cena. Então isso aqui fica interessante. Movimento de circular. E aí ele usa outra cena com movimento circular, né? Já começando num plano já virado, né? Provavelmente é um 4K cropado, acredito. Mesmo tipo de cena. E aqui ele faz quando a cena se torna plana, aí ele entra com essa cena do caminhar, que vai de novo para o horizonte, e aí entra numa sequência daquelas de horizonte que encaixam bem uns com os outros, né? Aqui é bem interessante, ó, que você sai do horizonte, aí parece que é a mesma cena, mas, né? Justamente por causa do horizonte, né? A exposição de baixo em cima semelhante. Passa pela pessoa. E aqui um corte normal, mas mesmo sentido de movimento. Outra coisa, mesma velocidade, né? Mesma velocidade. Um zoom também, que aí é outro tipo de movimento, mas a mesma velocidade. Várias cenas de zoom ele usa assim também, em sequência. Um zoom... Daqui a pouco começa outro e vai até uma cena parada e dá um efeito legal. Aqui, mais uma vez, ele usa a pessoa que está passando e emenda com outra pessoa numa outra cena que dá a impressão que é a mesma pessoa do carrinho que passou e revelou uma cena, mas não é, são duas cenas diferentes, né? E aqui é um corte normal para uma cena de movimento, um zoom out, uma cena com exposição, né, a questão de água de chuva e tal. Aqui não tem nenhum efeito significativo. Aqui também é corte seco. Aqui ele começa a descer em vários níveis e emendou as cenas, né, que revelam ambientes diferentes, e aí deu um efeito muito legal. No final eu vou colocar o vídeo inteiro para ter uma ideia disso aqui, mas vou botar o início aqui que mostra a sequência. Olha só, desceu para outro ambiente, outro ambiente, outro ambiente, muito rápido. E aqui mais cenas de giro. Na Índia, né? E finaliza com ele caminhando. Então tem muitas ideias aqui interessantes, né? A ideia do horizonte, a ideia do movimento de uma pessoa pegando outra pessoa com o mesmo movimento, né? A manutenção dos movimentos e da velocidade deles, do sentido e da velocidade. E aí dá muita ideia bacana. É isso aí. Um abraço. The world has enough technology now. If its old prejudices and stupidities can be dropped, we can make the whole world a paradise. Nothing is lacking. If we can reach to the moon, if we can create so much destructive power, the same power can be transferred into creativity.
You are a guest. Leave this earth a little more beautiful for those unknown guests who will be following you. Nobody belongs here, but for the moment we are here. And we have to make this moment as beautiful as possible. Wherever you are, it will be here and now. Live as intensely and totally now. Otherwise, life goes on slipping from your hands like water. Soon you will have empty hands, and meeting death with empty hands is an utter failure.